Olá, tudo bem com você? Hoje, dia 3 de novembro, falaremos sobre o texto do Evangelho de João, capítulo 5, versos 26 e 27, onde está escrito: Assim como o Pai é a fonte da vida, assim também fez o Filho ser a fonte da vida. A ele deu ao Filho autoridade para julgar, pois ele é o Filho do homem. Jesus conversa com os seus discípulos e fala aos seus ouvintes daquele dia que está registrado no Evangelho de João, que foi lido, e também aos mestres da lei que estavam diante dele, que duvidavam muito da autoridade de Cristo. Afirmavam que ele, na verdade, não teria o direito de dizer para as pessoas que os seus pecados estavam perdoados. Vamos nos colocar no lugar dos mestres da lei. Imaginem vocês que um homem humilde, vindo lá da cidade de Belém, que não era muito importante naqueles tempos, filho de um desconhecido carpinteiro, chegar para as pessoas e dizer que os pecados delas estavam então perdoados. Falava isso para pessoas que eram de má fama, prostitutas, cobradores de impostos, os samaritanos, que tinham um grande preconceito naquela época, pessoas de fora da tradição do povo judeu. Muitos então duvidavam do que ele estava falando. Hoje, no dia de hoje, nós reconhecemos, sim, a autoridade de Jesus. Mas para as pessoas daquela época com quem ele estava falando naquele dia, essas palavras não faziam sentido nenhum, porque o Evangelho e a conclusão daquilo tudo não fazia sentido para as pessoas que não haviam experimentado, assim como nós hoje, o Jesus que era aquele que morreu na cruz e ressuscitou. Cristo é a fonte da vida e também tem autoridade para julgar quem está salvo ou condenado. Essa autoridade foi dada pelo próprio Deus. Desde os profetas antigos já havia aquele anúncio de que o Filho de Deus viria para esse mundo para julgar todas as pessoas. Jesus, então, diante do tribunal celeste, no dia em que chegar a nossa hora, ficará posicionado entre nós e a autoridade de Deus. Nós, pecadores, e Deus, puro e santo. Nesse momento, Jesus mesmo irá nos defender no tribunal celeste, e isso será muito especial. Nós estaremos condenados por causa dos nossos pecados ou talvez seremos salvos para a eternidade? A dúvida precisa estar bem respondida dentro do nosso coração. A pergunta é: salvos ou condenados? O que então devemos fazer para sermos declarados salvos naquela hora? Bem, eu acredito que ninguém quer ser condenado no dia do juízo final. Mas para isso é necessário uma única coisa: estar de posse da verdadeira fé. Vejam que nessa hora, no dia do julgamento, Jesus não fará perguntas difíceis ou fará uma exposição dos nossos pecados que cometemos na vida aqui nesse mundo. Não. Ele não vai nos perguntar quantas vezes nós fomos na igreja, quanto de nossa oferta nós entregamos para asilos ou orfanatos, quantas pessoas ao longo da nossa vida nós ajudamos a atravessar a rua ou a quantidade de sacrifícios que nós fizemos para atrair a atenção de Deus. Nada disso. Isso é um equívoco que muitas pessoas dizem para gerar medo nos corações. Jesus mesmo dirá, em alta voz, diante do tribunal celeste: esta vida foi resgatada pelo meu sangue na cruz. Já está consumado e, portanto, esta alma está salva para a eternidade. A pergunta ainda continua: mas o que foi que nós fizemos para merecer tudo isso que Jesus está nos dando? Bem, pelo batismo, nós fomos adotados por Deus como seus filhos verdadeiros e, por causa disso, somos herdeiros da salvação. Nós fazemos parte da família da fé e todos os benefícios que isso representa. Jesus irá nos reconhecer naquela hora. Portanto, o nosso grande objetivo nessa vida
é nos aproximarmos de Jesus, o máximo que nós pudermos. Conhecer toda a sua palavra e os seus ensinamentos. Gravar firme no nosso coração tudo o que Jesus ensinou e crer firmemente, pelo Espírito Santo, em sua morte e ressurreição para a nossa salvação. O mais que acontece em nossa vida será resultado de nossa gratidão por um coração cheio de paz pela certeza da salvação. Fiquem bem, obrigado pela companhia e nos vemos na próxima.